É muito bom receber você aqui no Devocional e sempre trazendo ensinamentos profundos. Caminhando de Gênesis até Apocalipse e fazendo isso em ordem cronológica da Bíblia Sagrada. Por isso que você tem observado, por exemplo, que saímos de um determinado livro e vamos para outro livro e não na sequência daquilo que está ali na Bíblia em si. Isso porque estamos mapeando a Bíblia Sagrada de forma teológica, segundo todo o desenho de forma cronológica que a palavra de Deus ela nos traz. Hoje vamos finalizar o livro de Efésios, capítulo 4, 5 e 6. Unidade não é unanimidade. Conselho para casais, pais e filhos e a armadura de Deus. No capítulo 4, no versículo 7, quando fala sobre o santo ministério e o serviço dos santos, o apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, diz: "E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo." O apóstolo Paulo fala da graça de Deus em dois sentidos. Primeiro, as pessoas são salvas pela graça, que é dom de Deus. Mas graça também significa dons ou habilidades especiais concedidas às pessoas em prol do ministério. Coisas como pregar, ensinar, ajudar e assim por diante. A graça para o ministério varia de pessoa para pessoa. Isso se chama a multiforme graça de Deus, que no livro de Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, você também aprende sobre isso. No versículo 13, a palavra de Deus diz assim: "Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo." A unidade não é o mesmo que unanimidade. A obra de Cristo na cruz é o fundamento da unidade espiritual. Por isso, é um corpo. Os cristãos estão unidos em torno dos pontos essenciais da fé, como a autoridade das Escrituras, o pecado humano, necessidade de um Salvador, divindade de Cristo, a sua morte e ressurreição, o seu prometido retorno e assim por diante. Mas em questões menos importantes, os cristãos nem sempre concordam. Os cristãos podem divergir acerca de coisas não essenciais sem estar divididos espiritualmente. Um cristão amadurecido cresce continuamente em Cristo, pensando e agindo cada vez mais como Ele. Embora os cristãos nunca venham a ser perfeitos, enquanto vivem no mundo pecaminoso, o alvo de Deus ainda é que nos tornemos semelhantes a Cristo. Romanos 8, versículo 28 fala sobre isso. Por meio da oração, do estudo bíblico, da comunhão cristã e de outras disciplinas espirituais, o cristão amadurece e centraliza a sua vida no Senhor Jesus. Como está escrito em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. No versículo 22 ao versículo 24, quando fala sobre a santidade cristã oposta à dissolução, e aí fala sobre como os gentios viviam e completamente desvirtuados dos caminhos de Deus, então ele diz no versículo 22 assim: "No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus,
em justiça, retidão, procedentes da verdade. Os cristãos são novas criaturas em Cristo, como está escrito em Gálatas 2:20 e 2 Coríntios 5:17. Mas também são pessoas que vivem na carne, ainda vulneráveis às fraquezas e às tentações que afetam todos os seres humanos. Viver na carne é ser influenciado pelos hábitos e pelos padrões de pensamentos adquiridos antes de conhecer a Cristo. Quanto mais dependemos do Espírito Santo, mais derrotaremos esses impulsos pecaminosos interiores, como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Já no versículo 26, quando fala sobre exortações à santidade, falando sobre o comportamento que um cristão não tem, então ele diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como emoção humana natural, a ira não é certa e nem errada. Pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, assim como uma lâmina, que pode ser usada como um bisturi ou uma arma de um crime. A ira pode ser um poderoso instrumento para enfrentar o mal. No entanto, a ira egoísta ou manipuladora pode causar grandes danos e torna-se essa ira destrutiva quando nos controla, em vez de ser por nós controlada. Este versículo significa que devemos tratar da ira de modo rápido e adequado, antes que ela conduza ao pecado. Já no versículo 30, continuando ainda falando sobre estas exortações, ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo se entristece sempre que alguém em que ele habita é infiel ou desleal. O pecado, seja por pensamentos, seja por ações, é uma afronta ao Espírito Santo. O pecado faz separação entre nós e Deus, causando grande dor e tristeza ao Espírito Santo. No capítulo 5, no versículo 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitamos a Deus assim como a criança aprende a seguir o comportamento dos pais. Os cristãos imitam a Deus quando permitem que o seu caráter transpareça na vida diária deles. A principal maneira de imitarmos o Pai Celestial é seguir um padrão de amor em tudo que fazemos ou dizemos. Já no versículo 11 e 12, quando ele fala sobre o fruto da luz e as obras das trevas, ele diz assim, versículo 11: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Versículo 12: porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Luz e trevas são metáforas vividas e bem conhecidas que representam o bem e o mal. Os incrédulos vivem na inutilidade, tão incapazes de praticar o bem genuíno quanto uma caverna escura incapaz de produzir luz. O comportamento destes, quando vivem nos bastidores, não mostram aquilo que, se fosse mostrado, traria vergonha. Mesmo que façam o que parece bom, não podem conquistar o favor de Deus. No versículo 18 deste capítulo, ele diz assim, ainda falando sobre o fruto da luz e as obras das trevas: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ainda que o Espírito Santo viva em todo cristão,
nem sempre os cristãos são cheios do Espírito, vivendo continuamente sob a influência e o controle dele. Esse enchimento ocorre quando os cristãos, movidos pelo amor, escolhem render-se de todo o coração e de todo o seu entendimento ao Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, pedindo que o Espírito dirija a vida deles. Essa deve ser uma experiência contínua e não algo que ocorre somente uma vez na vida. No versículo 22 ao 24, ele começa a falar sobre comportamentos nos relacionamentos. Agora falando sobre marido e mulher. Ele diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo que este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. A vida correta de homens e mulheres testifica do poder e da graça de Deus em ação na vida deles. Quando a esposa respeita o marido, mesmo que ele não mereça, revela-se aos outros o bom caráter e testemunho dela. Por meio de Cristo, podemos levar uma vida de graça em vez de uma vida de ressentimentos. Todavia, a submissão não deve significar participação ou aceitação em conduta pecaminosa do seu companheiro. No versículo 26, ele diz assim: para que a santificasse, se referindo à igreja e levando o marido como um exemplo, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Paulo cria uma imagem verbal. A verdade das Escrituras produz um espírito limpo, assim como a água elimina as impurezas do corpo. À medida que estudamos e aplicamos a palavra de Deus à nossa vida diária, crescemos em santidade e também pureza. Agora no versículo 28 e 29, ele diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. O verdadeiro amor de um marido para com a sua esposa é expressado de forma sublime e natural, pois a maneira como o marido trata a sua esposa somente revela o cuidado que ele tem para consigo mesmo. Somente uma pessoa fora de si se autodestrói, tal como um marido fora de si destrata a sua esposa. Já no capítulo 6, no versículo 1, falando sobre os filhos e os pais, diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aí no versículo 4 diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A obediência aos pais é fundamental para a preservação da ordem na sociedade. Os filhos devem obedecer aos pais a fim de aprender a autodisciplina e de crescer na vida física, emocional e espiritual. Os filhos adultos têm a obrigação de respeitar e amar os pais, mas não devem depender deles da mesma maneira. Na medida que forem crescendo, eles podem tomar as decisões da vida diária, depois de adultos, com sabedoria e independência. Já os pais, eles são advertidos a não criarem ressentimentos nos filhos. Isso, em geral, ocorre quando os pais fazem exigências excessivas, sem levar em conta os sentimentos dos filhos. Os pais devem ajudar os filhos a distinguir o certo do errado na vida diária, mas esse treinamento deve ocorrer no contexto de um relacionamento amoroso, carinhoso e perdoador, como está em Deuteronômio 6, versículos 6 ao 9. Agora, do versículo 10 em diante, ele fala sobre a armadura de Deus. E Paulo lembra-nos de que temos autoridade e bênçãos espirituais nas regiões celestiais invisíveis. Deus quer que as pessoas sejam libertas do poder de Satanás e das suas hostes. A boa nova é que Satanás e suas hostes foram derrotadas e desarmadas. Assim, não é preciso que os cristãos temam o seu inimigo espiritual, embora Satanás ainda tenha liberdade de tentar importunar os cristãos. Não tem nenhuma autoridade direta sobre eles. A armadura de Deus simboliza a proteção dada por Jesus contra os ataques demoníacos. Se te ajudou, fique conosco, porque amanhã eu entro no livro de Filipenses. Você é especial para Deus.
Até amanhã.